Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, sexta-feira, que bom encontrar você aqui até fechando essa semana, nesse dia 15 de março de 2024, você acompanhando a programação da sua TV Arapuã e acompanhando aqui o Rede Verdade. No programa de hoje eu vou entrevistar o Procurador-Geral do Estado da Paraíba, Dr. Fábio Andrade, ele que conduziu ontem a defesa do governo do Estado, que teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício financeiro de 2022. Procurador Fábio Andrade daqui a pouquinho com a gente aqui. Mas para a gente começar com a notícia da decisão da Direção Nacional que determinou a suspensão do calendário das prévias do PT aqui em João Pessoa. A decisão veio assinada no ofício pelo senador Humberto Costa, ele que é coordenador do grupo de trabalho eleitoral no PT, que vai ali conduzindo as eleições nas capitais, nas principais cidades do Brasil, e definiu que em João Pessoa suspende todo o movimento até que no dia 26 de março a direção nacional se reúna e faça uma leitura mais detalhada do cenário aqui na capital. Está aí trecho do ofício encaminhado pelo senador Humberto Costa ao presidente municipal do PT aqui em João Pessoa, o Marco Túlio, onde ele pede aí a suspensão do calendário das prévias para essa reunião do dia 26. Querem discutir ou realinhar aí uma tática eleitoral aqui em João Pessoa. Lembrando que o PT está com prévias marcadas, aprovadas pela Executiva Municipal para o dia 7 de abril. O deputado Luciano Cartacho anunciou publicamente desistência, disse que não ia participar dessas prévias, e somente a deputada Cida Ramos, que ficou no páreo para essa indicação aí no PT, até que outro membro ou filiado do PT pudesse apresentar sua pré-candidatura nesse sentido. Então estava marcado 7 de abril, essa notícia surpreendeu a todos. Hoje, numa entrevista em rádio no Arapuã FM, a deputada Cida Ramos responsabilizou o deputado Luciano Cartacho por esses movimentos que teriam gerado isso, mas reafirmou a sua crença e confiança na realização ainda das prévias, se mantendo aí sua pré-candidatura em João Pessoa. Muito disse-me-diz, muito bastidores, informações também que tem figuras políticas ligadas ao prefeito Cícero Lucena também se movimentando em favor de uma posição diferenciada do PT aqui em João Pessoa. Naturalmente, a gente vai acompanhando tudo isso. Olha, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba aprovou ontem, por unanimidade, as contas do governador João Azevedo relativas ao exercício financeiro de 2022. Quem conduziu a defesa dessa prestação de contas todas foi o Procurador-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, em nome do Procurador Fábio Andrade, que é o nosso entrevistado, já está aqui conosco. Doutor Fábio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade nessa sexta-feira, fechando a semana. Como é que você avalia em linhas gerais, qual o resumo que você faz da sessão de ontem, aprovando as contas do governo? Boa tarde. Boa tarde Luiz, boa tarde a todos os telespectadores. Uma satisfação voltar aqui ao seu programa. De fato, ontem nós tivemos o julgamento relativo ao exercício de 2022, fechando assim o primeiro mandato do governador João Azevedo, que foi de 2019 até 2022. O julgamento de ontem, o tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do governador do exercício 2022, sem qualquer ressalva, sem aplicação de multa, apenas com algumas recomendações, umas de ordem técnica, de observância de alguns requisitos quando da elaboração do PPA, da lei orçamentária, e uma recomendação também relativa a uma regulamentação para a contratação de prestadores de serviço. Todas elas, como eu antecipei ontem na tribuna, que serão observadas, serão encaminhadas pelo governo já para este exercício 2024, de modo que no próximo ano, quando formos para o exercício de 2024, a apreciação das contas de 24, não haja nem mesmo essas recomendações que foram feitas, Luiz, mas é muito importante destacar que foi a apreciação das contas do exercício de 2022 aprovadas por unanimidade e sem qualquer ressalva. Geralmente é muito comum a gente ver, aprovo, mas com uma ressalva disso, uma ressalva daquilo.
e as contas foram aprovadas sem qualquer ressalva, e esse parecer emitido pelo Tribunal de Contas agora seguirá para a Assembleia Legislativa para o julgamento e homologação posterior, já que foi um parecer unânime pela aprovação das contas. Doutor Fábio, tinha no debate orçamentário e financeiro do Estado sempre alguns debates e questionamentos em relação ao cenário do Poder Executivo Estadual. Vamos lá, vamos por partes para a gente tentar aí classificar. Primeiro, a tal tese dos codificados, essa já nem entrou em debate, essa questão dessa folha de pessoal, desses servidores considerados até então clandestinos ou precários nessa sua relação com o Estado. Isso foi enfrentado ou já nem entrou no debate porque já não fazia parte da realidade do governo? Esse é um assunto que é recorrente aqui no estado da Paraíba há muito tempo, há muitos anos. E a gente vem fazendo uma evolução muito grande desse tema de 2019 até 2022, isso que foi julgado ontem. Em 2019 ainda houve um apontamento em relação a isso, em 2020, e isso foi efetivamente resolvido, completamente resolvido, no exercício de 2021. Ao julgar as contas de 2021, o tribunal já atestou que o governo do estado acabou definitivamente com essa questão de servidores chamados codificados, que eram prestadores de serviço sem a devida correspondência daquele contrato, daquela prestação do serviço. Então, já no exercício de 2021, nós acabamos por completo com isso. Todos os prestadores de serviço hoje do estado da Paraíba tem lá o registro, tem o nome, tem a matrícula, tem o local onde trabalha, e todas essas informações estão disponibilizadas tanto ao Tribunal de Contas quanto ao público em geral através do site do governo do estado. Então, já nesse exercício de 2022, isso sequer foi tema, sequer foi mencionado em relação à pauta. Também referendado as relações da PB Saúde e dos funcionários da fundação. Tem gente que não entende um tanto quanto como é que é essa relação. Também isso referendado, entrou em pauta e foi referendado, ou foi motivo de alguma ressalva? Isso, é importantíssimo, Luiz, destacar o tema da PB Saúde, porque a PB Saúde foi criada pelo governo como forma de prestar o serviço à saúde, porque a dinâmica do serviço de saúde não permite que ele seja prestado pela administração direta, pela secretaria, concurso público, efetivo. Então, a criação da PB Saúde é a alternativa que o Estado tem para prestar o serviço de maneira rápida, de maneira dinâmica e com a observância à legislação nessa questão de pessoal. A PB Saúde faz concurso público, já fez fará outro esse ano, até o final desse ano, e contrata esses servidores pela CLT, que é a forma legal de se contratar no âmbito da saúde. Em nível nacional existe a EBSER, que é quem presta serviço nos hospitais universitários do país, o FPB, o HU, o FCG, o HU de lá, e nós implementamos aqui esse modelo da PB Saúde como forma de regularizar definitivamente essa questão trabalhista em relação aos servidores públicos da saúde. São servidores públicos concursados, efetivos, regidos pela CLT. Isso em substituição a esse modelo precário de codificados, de organização social que já houve em um outro momento. Então, ao reconhecer o esforço do governo do estado para adotar essa solução, é que na PCA de 2022 isso sequer foi tema, sequer foi tratado. Olha que estamos tratando de itens que já nem entraram nesse debate. Eu quero puxar outro que é a questão das gratificações para policiais, a questão de bolsas de desempenho. Isso também já foi referendado dentro do governo, já está bem pactuado com o aval pela leitura do próprio Tribunal de Contas do Estado. Vez por outra, algum deputado da oposição faz aí alguma menção sobre uma forma de pagamento precário em relação à bolsa, desempenho, essa coisa toda. Também passou pelo crivo do TCE? Isso, esse foi mais um tema que também já está resolvido. Todo mundo, sobretudo quem é policial, quem é da família de algum policial militar ou civil, sabe da dificuldade que existia em relação à bolsa. Existia uma bolsa que remunera uma atividade na ativa e o profissional, quando vai para a inatividade, perdia essa bolsa. Então, o governador fez um arranjo com os policiais militares, final de 2021 para começo de 2022, e essa bolsa foi sendo paulatinamente incorporada, 20% a cada ano, já foi incorporado 60% para os inativos, faltam agora duas parcelas, 20% em 2025 e 20% em 2026, sempre no começo do ano, em janeiro,
de modo que o profissional da Polícia Militar, ao passar para a inatividade a partir de 2026, ele levará os 100% dessa bolsa de desempenho. Isso, Luiz, representa não ter perda no salário dele quando ele sai da ativa e vai para a inatividade. Esse é um tema que, inclusive, foi tocado também. A auditoria do Tribunal de Contas fez um questionamento de que sobre isso, mas o Conselho, de forma unânime, todos os conselheiros que se manifestaram sobre o tema foram unânimes em afirmar a correção e a legalidade desse processo de incorporação da Bolsa para os inativos em razão da paridade. Estando na ativa, recebe o correspondente à Bolsa pela atividade desempenhada, passando para a inatividade, receberá também em razão da paridade, não havendo mais aquele prejuízo que existia na remuneração, tanto do policial civil quanto do policial militar e dos professores também. Sim, essa bolsa ela foi resolvida para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e também para o Magistério. De modo que, ao concluir esse escalonamento em 2026, o profissional da ativa levará para a inatividade 100% do que ele recebe a título dessa bolsa. Doutor Fábio, pelo que a gente está compreendendo, então, a aprovação dessas contas relativas a 2022, ela também é fruto da correção de algumas pendências ou inconsistências históricas da relação do Poder Executivo com o governo do Estado, ou seja, com a condução do governo do Estado, corrigindo todas essas pendências históricas. Isso, exatamente, Luiz. Eu fiz questão ontem tanto eu registrei na tribuna, quando fui falar na defesa do governador, como o representante do Ministério Público fez esse registro e todos os conselheiros fizeram esse registro. Nós fizemos um diálogo institucional muito sincero, muito franco com o Tribunal de Contas, desde 2020, quando foi apontado os primeiros problemas na PCA de 2019, de 2020 até então, nós mantemos um constante diálogo com vistas a aperfeiçoar essas observações que o tribunal faz. O tribunal faz uma recomendação, a gente vai lá, senta, dialoga, corrige. O tribunal aponta um problema, vamos lá, sentamos, dialogamos e corrigimos. E foi exatamente por isso que nós tivemos uma evolução do primeiro parecer do Tribunal de Contas em relação às contas de 2019, foi um parecer pela reprovação por conta de algumas irregularidades constatadas. A Assembleia, que é quem julga as contas do governador, teve um entendimento diferente, um olhar diferente e aprovou as contas, mas desde 2021 e 2022, agora com essa decisão de ontem, o próprio Tribunal de Contas já emite parecer favorável à aprovação das contas do governo. Então, só para a gente registrar, o governador João tem, de 2019, tem 5 anos de gestão, não é isso? Ele tem, então, está fechando aí, já fechou 5 anos de gestão, contando com o primeiro mandato, agora com o segundo, está no 6º ano, né, em 2024, mas ele tem, então, dessas 5 contas aí aprovadas, ele já conseguiu, ele reprovou, uma foi reprovada, mas já foi aprovada pela Assembleia e 4 outras contas aprovadas. Do primeiro mandato, que vai de 19 a 22, todas as contas já estão aprovadas. A de ontem foi a última? A de ontem era a última de 22. A de 23, pela legislação, as contas relativas a 23 chegam na Assembleia dia 31 de março, e aí chegam no Tribunal de Contas, perdão, dia 31 de março, e aí vai esse ano levar para a apreciação, de modo que nos próximos anos aí nós teremos o restante das contas. 2023 deve ser analisada já no próximo ano, 2025, e assim sucessivamente, de modo que, como aconteceu agora, as contas relativas ao último ano do governador João Azevedo, 2026, no máximo em 2028 deverão já ser apreciadas, e com a tendência natural, que é essa, cada vez mais nós estamos corrigindo, cada vez mais nós estamos evoluindo e, sem dúvida nenhuma, a tendência para os próximos anos será essa, de emissão de parecer favorável pelo próprio Tribunal de Contas, reconhecendo os ajustes que o Estado fez e a absoluta correspondência entre os atos de gestão, a legislação e a Constituição. Bom, os governos, no geral, naturalmente, o próprio governo do Estado também tem, daqui da Paraíba tem registrado isso, reclamam de perdas do FPE, né, de perdas da própria arrecadação do ICMS, com base em algumas decisões de leis federais, no caso do FPE, idem, e isso pode impactar naquilo que é previsão de receita e previsão de serviços mesmo nesse sentido. E aí entra naquele debate da dificuldade de você atingir os tais limites constitucionais de investimentos em educação e em saúde.
O governo passou também com louvor nesse item da aplicação dessas duas áreas no ano de 2022? Sim, isso inclusive é tema da análise das contas. Dois temas são importantes para a aprovação das contas do chefe do Poder Executivo Estadual. O cumprimento do índice com educação e do índice com saúde. O que é isso? Para que o telespectador entenda. O governo do estado ele tem que aplicar, no mínimo, 25% com atividades de educação, a manutenção da educação, e 12% com a saúde. Então, tanto na educação quanto na saúde, o Tribunal de Contas atestou no julgamento de ontem que o governo gastou gastou mais do que deveria obrigatoriamente gastar, e é por isso, inclusive, que o parecer foi pela aprovação das contas. Bom, me parece que a lei de responsabilidade fiscal, do ponto de vista de gasto pessoal, também entra aí, né? Nessa análise aí, você está registrando. Passou também, isso também foi algo de destaque em relação ao gasto pessoal? Também em relação ao gasto com pessoal, o tribunal atestou que o Poder Executivo do Estado e o Estado como um todo, porque em relação ao gasto, Luiz, com pessoal, vale Poder Executivo, Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. Contam 5 órgãos para o gasto com o pessoal no exercício 2022, para respeitar o teto. Foi respeitado, foi atestada a perfeita consonância dos gastos com o que determina a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, por falar em pessoal, vamos falar um pouco de Procuradoria-Geral do Estado, e aí tem concurso público realizado no primeiro mandato, né, do governador João, tem perspectiva, quem fez, quem aprovou, quem já foi chamado, quem já está trabalhando, algum número excedente que também já foi chamado, mas ainda tem perspectiva de quem fez esse concurso em 2021 ser chamado ou não? O governo prepara um novo certame aí nesse sentido. Você responde daqui a pouquinho, vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui conversando com o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade. 1 minutinho só.